Olá, pessoal! Hoje vamos ver a regência verbal e antes da definição, vamos a algumas reflexões sobre esse assunto. Alguns verbos estabelecem ligação direta com seus complementos e outros necessitam de uma preposição para esse fim. Há ainda situações em que o mesmo verbo pode se comportar de formas variadas dependendo da frase em que ocorre, como em os heróis dão sangue para salvar a humanidade, ou os heróis dão esperança para seus fãs. Vemos aqui o verbo dar em duas ocorrências diferentes. A ligação entre os verbos e seus complementos é chamada de regência verbal. Vamos então para a definição. Regência verbal é o princípio pelo qual os verbos se ligam aos seus complementos. Há verbos que não precisam de nenhum complemento. Já os verbos que precisam de complemento podem se ligar a eles diretamente ou por meio de preposições, como a, de, em, com, entre outras. Há verbos que admitem mais de uma regência e permanecem com o mesmo sentido. Há outros que têm seu sentido modificado quando alterada a preposição que o complementa. Como falante nativo da língua portuguesa, você certamente conhece as preposições que complementam determinados verbos e quais são seus respectivos sentidos. É importante saber, entretanto, que na norma padrão existem regras que diferem do uso corrente. Por essa razão, elencamos aqui os principais verbos cuja regência apresenta diferenças em relação à adotada por algumas variedades linguísticas. Não há necessidade de memorizar essas regências, é, porém, interessante conhecê-las para fins de consulta e em caráter de informação complementar. Caso você pretenda produzir um texto escrito em situações muito formais ou em exames e avaliações, a indicação é que você dê preferência por essas formas. Por exemplo, o verbo aconselhar no sentido de dar conselho não tem preposição. É experiente o bastante para aconselhar os amigos. Já aconselhar no sentido de pedir conselho, você usa a preposição com. Aconselho-me com os meus amigos sempre que possível. Antipatizar, você usa a preposição com. As funcionárias antigas antipatizaram com a novata. Aspirar no sentido de desejar, você usa a preposição a. Aspiramos a uma vida mais calma. Aspirar no sentido de inspirar, você não usa a preposição. Aspiramos um ar mais puro no interior, porque um ali é artigo indefinido. Assistir no sentido de ver e presenciar, você usa a preposição a. As testemunhas assistiram ao acidente de muito perto. Assistir no sentido de ajudar, você não usa a preposição. O médico assistiu às vítimas minutos após o acidente. Chegar, você usa a preposição a. Chegamos à nossa casa muito tarde. Desculpar de algo no sentido de conceder perdão. Desculpou as amigas do ocorrido. Desculpar nessa situação que você não usa. Desculpo todos que implicaram comigo. Desculpe a pressa. Ou desculpar-se com. Desculpou-se com todos os seus amigos. Desculpar-se por, no sentido de pedir perdão. Aí você usa a preposição por. Desculpou-se pelo que fez. Então aí ter cuidado com o verbo desculpar. Discordar de, você usa a preposição de. Discordar de você em todos, discordo de você em todos os sentidos. Esquecer. Quais as situações? Esqueci o guarda-chuva ou esqueci-me da sua encomenda. Lembrar, lembrei o endereço, lembrei-me de você ontem. Veja que tem a situação com a preposição, no caso, a segunda situação aqui. E existe a situação, porque você usou o verbo com o pronome, lembrei-me, então tem a preposição. E quando você não usa esse pronome, você também não usa a preposição. Lembrei o endereço, ou lembrei-me do endereço, ou lembrei-me de você. O verbo namorar. Marcos namora Adriana. Pagar a alguém. Paguei a meus pais
Quando se refere a pagar a pessoa, você usa a preposição, né? Pagar meus pais. Como são pessoas, você usa o a. Quando é objeto, a coisa, você não usa a preposição. Paguei o boleto. Ela vai pagar pelo mal que fez, aí já é no sentido de padecer. Então tem a preposição por. Preferir, prefiro sobremesa ao prato principal. Não precisa aquela, prefiro mais isso do que aquilo. Não precisa. Querer no sentido de desejar, a menina queria uma bola. Querer no sentido de ter afeto, o menino queria muito a mãe. Simpatizar é a mesma situação de antipatizar, você usa a preposição com. Aqui são algumas situações. Em caso de dúvidas, você consulta uma boa gramática, porque normalmente elas têm umas listas maiores de várias situações, de vários verbos que nos geram dúvidas. Então, na hora da escrita, da produção de um texto em situações formais, você deve usar essas regras, obedecer essas regras que são a nossa norma culta, a nossa norma padrão, e é interessante sempre que a gente use nessas situações formais. Desejamos bons estudos a todos.